Feira Nova, minha terra. Localizada no interior de Pernambuco, entre as cidades de Limoeiro e Glória do Goitá, no agreste setentrional, está o município de Feira Nova. Distante 77 quilômetros da capital Recife, limitando-se ao norte com Limoeiro, ao sul com Glória do Goitá, ao leste com Lagoa de Itaenga e ao oeste com Glória do Goitá, com uma altitude de 154 metros. Com uma área territorial de 107,726 km², o município possui uma população estimada de 21.444 habitantes, sendo homens 9.972 e mulheres 10.599, reunindo uma grande variedade de pessoas de cores, religião, cultura e costumes diferentes, vivendo lado a lado. Aqui todos se conhecem. Aqui todos buscam uma forma de viver bem. Feira Nova te espera, venha nos conhecer. Estamos de braços abertos esperando por você. Para conhecermos um pouco a origem de Feira Nova, voltemos ao passado. O povoamento inicial do território, hoje município de Feira Nova, deve-se a lavradores que cultivavam em culturas de subsistência e de modo rudimentar. Os primeiros caminhos que cortaram essas terras serviam ao trânsito de gado entre Limoeiro e Vitória, e ao longo deles foram surgindo as casas. No local onde hoje se espalha a cidade de Feira Nova, fixou-se um cidadão por nome de Joaquim Botelho, que ali instalou uma casa de comércio, e o seu tino comercial, ao ver surgir em volta de sua casa uma povoação a qual foi dado o nome de Jardim, levou o senhor Joaquim, apoiado pelos senhores Francisco Marinheiro, Manuel Almeida, José Gomes e Urbano Barbosa, a iniciar no povoado, aos domingos, uma feira, que com o passar do tempo veio a ser frequentada pelos moradores de toda a vizinhança. Esta feira teve início por volta de 1906. O povoado cresceu em função da feirinha. E como em outro local do município havia a feira antiga e tradicional, o pessoal, ao dizer que ia para a feira de Joaquim Botelho, dizia ir para a Feira Nova. A denominação de Jardim só veio ser mudado para a Feira Nova no ano de 1938. As entrevistas a seguir foram realizadas no ano de 2004. Os entrevistados falaram com base na época vivida. Alguns já partiram para outra vida, deixando muitas saudades. Estes e outros que muito contribuíram a construir a nossa história, os 50 anos da nossa Feira Nova. E no dia 29 de julho de 64, nós chegamos aqui e no dia 1º de agosto eu já comecei a ensinar. Com a cara e a coragem, sem conhecer ninguém aqui. Eu quando cheguei aqui não tinha colégio, não tinha nada, só tinha uma escola mínima. Lá no fim da rua, quando eu cheguei, fui morar na escola e só tinha uma professora. Essa professora foi embora e eu fiquei no lugar. Agora, na época que eu cheguei aqui, a gente ensinava numa casinha ali, eu acho que aqui na frente, de frente da casa do seu Manuel Tomé. O colégio era esse, era uma casinha com duas salas. E a gente ensinava lá. A diretora era Severina Albuquerque e era uma turma de manhã, uma turma à tarde. Depois foi feito um colégio, tinha o de Maria Coelho, lá embaixo, onde hoje é o Pontes de Miranda. Rapaz, a educação aqui tomou um ritmo mais ou menos elevado, porque em 67 eu fui indicado por um ex-colega meu, Heraco Felipe Barbosa, para fundar um colégio aqui em Feira Nova. Daí a gente começou a ensinar o primário. Depois de lá, eu e o seu João Rocha, negociamos a escola para passar para o município, como diz o Ponte de Miranda. Na época era escola mínima rural, ou então escola típica rural. Eu disse, rapaz, eu disse que ia, vou. Enfim, cheguei aqui. A primeira pessoa que eu conheci foi Romeu Barbosa, que morreu, né?
pai de Beck veio aqui. Aí eu disse, olha, eu vou fundar a escola. Aí me disse toda a dificuldade da escola, dos meninos como passaram e tal. Tá bom, eu venho. Só tinha mesmo o primário. Eu me esforcei, peguei uma turma de meninas que tinham terminado o primário, levei umas para Glória, outras para Vitória. E quando foi no dia 15 de fevereiro, de novembro de 67, eu fundei a escola. Mas criando a escola da seguinte maneira, nomeando alguns professores, fazendo o estatuto, redigi o estatuto, a pedido do Conselho Estadual de Educação, redigi, ainda hoje o estatuto estava vigorando, e criei, nomeei os professores que faltavam, criei, botei Tencinha, Anaildo, Maria Coelho, Nicodemos, e fiquei. Outro para Limoeiro, para fazer a 8ª série. E daí que a gente formou, quando terminaram a 8ª série, voltamos para Feira Nova e começamos, já tinha fundado o colégio, junto com o seu Moreira, que a gente convidou o seu Moreira, Vicência, Elizabeth, Esmeraldino, exclusivo eu, João Rocha. Cheguei em Feira Nova em 59. Entrei na vida política daqui e fui eleito a prefeito, fui eleito primeiro a vereador daqui, por Glória, e depois fui eleito a prefeito em 1966. Quer dizer, Feira Nova foi uma cidade que veio do atraso também, porque a gente era distrito, nunca fomos cidade. Então, Glória tinha outros compromissos, tinha a cidade de Glória, o distrito de Chã de Alegria, o distrito de Apoti e o distrito de Feira Nova. Até politicamente a gente não era muito lembrado. Então, quer dizer, era cuidada muito pouco Feira Nova era cuidada. Então ela foi indo de acordo com o esforço do pessoal daqui mesmo. O que eu fiz foi o matadouro. Isso em dezembro de 66, já deixei o matadouro pronto. Aí depois disso aí eu fiz o hospital. Depois do hospital eu fiz essa galeria que tem aí, que sai daqui e chega até lá no riacho lá embaixo. Depois fiz a prefeitura. Era uma turma de manhã, uma turma à tarde. Mas na época era lá. Até eu cheguei a fazer admissão, que eu comecei a ensinar, eu só tinha 4ª série. Quando eu assumi a prefeitura, o colégio funcionava no João Murilo. E o grupo estadual ali embaixo, que hoje é Pontes de Miranda, o compadre João Rocha tinha começado uma reforma nele. Eu assumi a prefeitura no dia 31 de janeiro de 1970. Quando foi no mês de abril, todas as verbas orçamentárias tinham estourado. A cidade, quando eu cheguei aqui, não tinha, era uma cidadezinha pequena. Ora, para você ver, votaram na primeira eleição daqui, que eu fui candidato a prefeito, foi apurado 909 votos. Quando eu vim para Feira Nova em 42, tinha muita casa já, mas ela pispiou com umas 50 casas. Tinha a feira em 1907, foi quando pispiou a feira. Tijolo, e aquele povo pobre demais, e cobria com 4 pás de banana, né? Eu me lembro como fosse hoje. Aí continuava a feira, tinha um mercado ali hoje, que é aquele salão onde Zeca vendia madeira, né? Ali tinha um mercado antigamente, um mercadinho que pô, cortava um boi lá dentro e coisa, era pequenininho, eram umas garagens. Quando eu comecei a ensinar, foi 1ª série. Naquela época a gente soletrava, né? B-O-B-O-L e lá. Aí era a época da soletração, né? E tinha Terezinha de Seu Mário, Dona Odete, Clarinda, eram as professoras ali. E Dona Severina Albuquerque era a diretora. Os alunos eram bons,
porque ele era turma assim que obedecia muito e os pais também obrigavam. Eu ensinei os 5 filhos de Pedro João. Seu Pedro chegava lá, olha, dona Severina, palmatória, castiga, eu quero que meu filho aprenda. Os habitantes de Feira Nova eram Joaquim Correia, Urbano Barbosa, Mané Zezé, Severino Miguel. Eram os homens que mais tinha aqui, terreno por perto, e foi aumentando Feira Nova. Até eu peguei negociar aqui em 43. Até 55 eu negociei. Mas a Meda, que quando ele chegou aqui, ele botou uma bodega ali. Tem um negócio interessante. Aquela história que na terra de cego quem tem o olho é rei, né? O povo diz assim, ele botou uma bodega ali, e aí quando inauguraram a PRA8, que ele comprou um rádio e ligou ali, por ficar tudo dizendo que era mentira dele, que que ninguém nunca viu uma caixa falar, né? Eu escutava isso tudo, o povo ficava, Mané da Meira botou aquilo ali e botou um para falar por trás lá, para enganar o povo, que aquilo que nego de rádio, que nega danada é rádio, o povo não sabia. Primeira coisa que eu fiz, troquei, vendi que aqui tinha uma carroça, tinha um boi que puxava a carroça, da limpeza da rua. O nome do boi era até diretor. Eu vendi esse boi e comprei um trator a gasolina para fazer a limpeza da rua. Muita gente foi contra, eu não queria que eu fizesse isso não, mas eu fiz. Depois eu comprei o caminhão, vendi o caminhão velho da prefeitura, que era um Ford, e comprei um Chevrolet. Quanto às construções daqui, é naquele estilo barroco. Quem podia, na época, usar alvenaria, naquele tempo tijolo batido, né? Não tinha esse tijolo de furos hoje. Então cada um procurava fazer a sua construção da maneira que podia. E aqueles mais carentes ia para taipa, fazer a casinha de taipa e muitas outras de palha, que nós alcançamos muita casa de palha, feita de palha e coberta de palha. Tudo isso existiu aqui. Eu tenho muito orgulho, né, de fazer de Feira Nova sobre a educação, porque o que eu vejo hoje é advogado, é médico, é dentista, é professores, tudo passado pelo meu nome, pela minha irmã. É isso o meu orgulho, quando eu digo assim, fulano foi, Maí foi, fulano... Aí me dá uma alegria no coração, é capaz de morrer. José Feusébio da Rocha era minha mãe. Morreu em 1920, de parto. E com isso, quando eu fiquei, rapaz, meninote grande, eu fiz uma jura a mim mesmo que se um dia pudesse fazer um hospital para socorrer as mulheres da minha terra, para não morrer de parto. Não pude com o meu dinheiro, mas fiz com o dinheiro da prefeitura. Está aí feita.